queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos de volta com o nosso comentário em videoaulas do livro de Atos dos Apóstolos, que é um preparatório para a Gincana Atos 2, que acontecerá no Retiro de Carnaval das Assembleias de Deus aqui em Trizidela do Vale, neste ano de 2019. Seja bem-vindo ao canal da UMADETV, vem conosco estudar mais um capítulo do livro de Atos. Hoje estudaremos dando continuidade aos comentários anteriores, nos vídeos anteriores que você já deve ter assistido. E não esqueça, deixa lá o teu joinha, né? O like lá para fortalecer o canal da UMADETV, beleza? Vamos lá, capítulo de número 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre a defesa de Estevão, que está no capítulo 7, versículo 2 até o 53. Qual era a acusação que fizeram contra Estevão? Esses homens de Deus, queridos, a maioria deles teve que passar pelo sinédrio, por acusações e por tribunais, por defenderem e pregarem a fé em Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Estevão, no capítulo de número 6, eu coloquei aqui, ver capítulo 6, versículo 13 e 14, Estevão foi acusado de que pregava que no templo, aquele santo lugar, seria demolido e que a lei de Moisés haveria de passar. Essa era a acusação que foi formalizada pelo sumo sacerdote, que perguntou: é isto assim? No capítulo 7, versículo 1, está aqui. Estevão, então, de maneira linda, esplêndida, ele faz o resumo histórico de Israel, desde Abraão até a pessoa de Salomão. Do versículo 2 até o 53 do capítulo 7 é a pregação de Estevão. Ele faz um belíssimo resumo. Um resumo que eu costumo dizer que esta pregação de Estevão, que são 51 versículos de pregação, é a pregação que fez o Senhor Jesus levantar do trono. Você crê assim? Estevão ministra um resumo histórico da nação dele, da nação de Israel, e neste discurso de Estevão estão três coisas interessantes. Pelo menos nós podemos entender como essas três partes em todo o discurso de Estevão. Primeiramente, Deus se revela à humanidade de forma progressiva. A revelação das Escrituras, ela sempre foi progressiva, sempre. Deus nunca se revelou na sua totalidade. Deus sempre foi se revelando aos poucos à nação de Israel e a todos nós. Não somos capazes de compreender e de assimilar todo o conhecimento a respeito de Deus de uma só vez. Deus vem nos dando de maneira progressiva. Por exemplo, a revelação da igreja, ela não está no Antigo Testamento. Ela se manifesta no novo igreja, que foi revelada pelo Senhor Jesus nos Evangelhos, mas ela não está oculta no Antigo Testamento. E outra coisa, outro detalhe muito interessante também, a questão da Trindade. A Trindade está oculta no Antigo Testamento. Não é uma doutrina explícita. Está lá no Antigo Testamento, mas ela não é uma doutrina que fora revelada de forma total no Antigo Testamento, mas de forma progressiva. Deus sempre se revelou de forma progressiva, gradativa ao seu povo. Por exemplo, Deus começa se revelando a Abraão, que estava na Mesopotâmia, no caso em Ur dos Caldeus. Depois ele se revela aos seus descendentes, a Isaac e a Jacó. E depois ele se revela a José lá no Egito. Deus revelou-se a Abraão na Mesopotâmia, a José no Egito, a Moisés no Egito e no deserto. Dois lugares Deus se revela a Moisés. História dos versículos. Cita-se Abraão no versículo 2 na Mesopotâmia, versículo 9 até o 12, a revelação de Deus a José. No versículo 25 já fala de Moisés. No versículo 30 até o 33, Moisés sendo alguém que recebe a revelação de Deus no Egito. E o 38, Deus se revelando a Moisés também no deserto. Queridos, o discurso de Estevão, ele
culmina aqui na questão de Israel sempre ter rejeitado a primeira oferta de misericórdia de Deus. Moisés sempre, ou melhor, Estevão anunciou que Israel sempre rejeitou toda a ação misericordiosa de Deus pela primeira vez. Eles nunca receberam a primeira oferta de misericórdia. Eles não receberam Moisés de primeira mão. Moisés assassinou o egípcio que estava maltratando um dos seus irmãos, no caso, um dos seus conterrâneos, um dos seus compatriotas, um hebreu. Moisés então mata o egípcio, mas o povo fica revoltado com Moisés, o que faz Moisés ter que fugir para o deserto. José também foi rejeitado pelos seus irmãos e depois aceito. Israel sempre rejeitou a oferta de misericórdia de Deus no primeiro momento. Era necessário que eles sofressem para depois então eles recebessem a misericórdia de Deus. É o que Estevão está falando aqui nesse discurso. Todos os versículos estão apontando para essas três verdades que estão aqui. Revelação divina progressiva, Deus se revelou-se a Abraão, a José e a Moisés, e Israel sempre rejeitou a primeira oferta de misericórdia da parte de Deus. Ora, rejeitaram a José, nos versículos 9 até o 13, e depois rejeitaram a Moisés, nos versículos 24 até o 35. Um detalhe ainda, no finalzinho do capítulo 7 de Atos, é que os judeus, quando ouviram o discurso de Estevão, eles se enfureceram e até chegaram a ranger os dentes por tamanha fúria contra Estevão. Querido, eu quero chamar a atenção de vocês, porque Estevão tocou na ferida dos judeus. Estevão, no versículo de número 53, que é o versículo que encerra o seu discurso, a sua pregação, Estevão acusa os seus conterrâneos de serem transgressores da lei de Moisés. Eles se denominavam guardiões, se denominavam protetores da lei, defensores da lei, mas eram os primeiros a transgredir a lei. Estevão resume em toda essa história que o povo judeu sempre rejeitou a Deus. No seu primeiro momento era necessário que o povo primeiro sofresse para que depois pudessem receber de Deus a sua oferta de misericórdia. Quando ele chama o povo de transgressores da lei, eles reagem com muita fúria contra Estevão. E entre os que estavam enfurecidos, nós destacamos aqui a pessoa de Saulo de Tarso, conhecido também como Paulo. Depois nós vamos falar a questão do nome Saulo e o nome Paulo, para que você entenda se Deus mudou ou não mudou o nome de Paulo. O que é que você acha? Pense comigo, nós vamos estar no próximo vídeo falando sobre isso, tá certo? Saulo de Tarso já aparece aqui no versículo 58, se não me engano, é melhor, versículo 58, ele sendo aquele que segurou as vestes de Estevão, para que Estevão fosse apedrejado. A fúria dos judeus, ela se deu em gestos. Eles primeiro rangeram os dentes, depois, quando Estevão tem a visão de Estevão, os versículos 55 e 56, atente bem para isso aqui. Estevão demonstra ter uma visão. Ele vê o céu aberto e o Filho de Deus em pé ao lado direito de Deus. Estevão declara isso ao povo. E o outro gesto dos judeus, eles tapam os ouvidos. Terceiro gesto que demonstra a fúria dos judeus contra Estevão: arrastam Estevão para fora da cidade. O que eu quero também destacar aqui é a visão de Estevão foi antes ou depois do apedrejamento? Porque há muitos rumores, que é o verdadeiro fake news, que dizem que Estevão
chegou a ver Jesus quando já estava sendo apedrejado. Ele sucumbindo, próximo à morte, vê Jesus se levantando do trono e ainda dizem, Jesus se coloca de pé para poder receber Estevão. Não, isso não é verdade. Estevão, quando tem a visão, versículos 55 e 56, ele está dentro da cidade de Jerusalém. Quando ele tem a visão que ele conta para o povo, ele então é tido como um blasfemo, digno de ser morto a pedradas. Ele então é arrastado para fora da cidade, não levou nenhuma pedrada ainda. Só depois que ele é colocado fora da cidade, ele então é apedrejado. Meus irmãos, o que fez Jesus levantar do trono não foi as pedradas em Estevão, mas sim a forma verdadeira, singela, sincera, ortodoxa de Estevão expor toda a história bíblica com muita verdade. Deus se agrada disso, meu querido irmão. Quando somos verdadeiros, Deus se agrada de nós. A verdade transmitida pela palavra é o que faz Deus se alegrar conosco. Nós precisamos ser transmissores da palavra de Deus com verdade e não exatamente com emocionalismo e tal, mas com verdade. Estevão se preocupou em revelar toda a história ao povo judeu, fazendo-nos lembrar de que eles eram aqueles que rejeitavam toda a oferta de misericórdia da parte de Deus. E então, no finalzinho do capítulo, acontece o primeiro martírio. Estevão é apedrejado, se coloca de joelhos, roga perdão por aqueles que estavam ali o apedrejando. Estevão, então, pede perdão a Deus por aqueles malfeitores que o estavam apedrejando, a semelhança do Senhor Jesus. Meus irmãos, aquele que quer imitar Cristo, deve imitá-lo em todo momento, até mesmo na hora da morte. Estevão imitou a Cristo, é o desafio para todos nós. Estevão imitou a Cristo dizendo, Pai, não lhes impute este pecado, perdoa-lhes. Assim como o Senhor Jesus rogou perdão pelos seus algozes, assim também Estevão faz aqui no finalzinho do capítulo. E ele, de joelhos, ele entrega o seu espírito a Deus e então dorme no Senhor. Daqui a pouco voltamos com o capítulo de número 8. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Voltamos aqui à primeira divisão apresentada no primeiro vídeo. Não esqueça, tá? Qualquer dúvida, volta lá no primeiro vídeo. A questão das divisões principais de todo o livro de Atos. Você lembra que nós falamos que nós dividimos em 3 partes? O período inicial, do capítulo 1 até o final do capítulo 7. Período de transição, onde a igreja vai mudar a história do centro, que é Jerusalém, para o mundo gentil. Vai haver uma transição, certo? A igreja vai sair da Palestina para a Síria. E meu irmão pode encontrar aqui como período de transição. Nós destacamos aqui no capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 12, versículo 25, certo? E você pode ver lá, vai chegar essa parte, período de expansão, onde a igreja avança de fato para o mundo gentil, a partir do capítulo 13, com as viagens missionárias da equipe de Paulo e Barnabé e depois de Paulo e Silas. Tá? Voltemos aqui ao capítulo de número 8. Nós dividimos aqui em 3 partes também o capítulo de número 8. Primeiramente, a dispersão da igreja, depois o evangelho em Samaria e, por fim, o eunuco etíope. A dispersão da igreja. A igreja estava centralizada em Jerusalém. Quando de repente se levanta uma grande perseguição após o martírio de Estevão no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7. Começa uma perseguição generalizada para com a igreja. O Saulo, que segura as vestes de Estevão,
está aqui também participando e empreendendo uma grande perseguição aos cristãos e prendendo os mesmos, a igreja então começa a se dispersar, sair de Jerusalém e adentrar pela Judéia, chegando até Samaria, certo? Lembre lá de Atos 1:8, mas ser-me-eis minhas testemunhas, relembre Atos 1:8, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra, certo? A igreja não estava fazendo isso, estava apenas em Jerusalém. Eu costumo citar uma frase do pastor Edson Queiroz, que ele chegou a dizer que a igreja que não cumpre Atos 1:8 há de vivenciar Atos 8:1, isto é, se não vai ser testemunha pelo poder, vai ser testemunha pela perseguição, Atos 8:1. A igreja se dispersou, porém, essa dispersão era de Deus. Deus estava na dispersão da sua igreja. A igreja tinha que se espalhar para pregar o evangelho na Judéia, Samaria e chegar aos confins da terra. A igreja então chega a Samaria, na pessoa de um dos 7 diáconos citados no capítulo 6, versículo 5, Filipe. Filipe é o homem, um dos 7, que está ali em Samaria pregando o santo evangelho, curando os enfermos, libertando os oprimidos, de sorte, se a memória não falha, claro, versículo 8 vai dizer que o que estava acontecendo por intermédio de Filipe, meus irmãos, Deus estava operando e trazia grande alegria à cidade de Samaria. Tá? Quem é esse Filipe? Filipe é um dos 7 que são instituídos para servir as mesas no capítulo 6. É o mesmo Filipe aqui no capítulo 8 e o mesmo Filipe que é citado em Atos 21:8 como sendo evangelista. Você sabia que no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, só aparece 3 vezes a palavra evangelista? Aparece uma Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, cumpre o ministério de evangelista. Depois aparece, quando é citado a lista dos dons ministeriais em Efésios 4, versículo 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está lá evangelista. Efésios 4:11. E depois aqui, o que Filipe faz em Samaria, dá a ele um título de evangelista, aquele que leva o evangelho de Cristo às pessoas. Deus faz um rebuliço extraordinário em Samaria, de sorte que os apóstolos chegam a ouvir o que Deus está fazendo em Samaria e descem os apóstolos de Jerusalém para Samaria para cuidar da igreja que está nascendo ali em Samaria. Os homens de Deus, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, descem a Samaria para impor as mãos, pregar também o evangelho para todos os samaritanos. O capítulo 8 conta a história de como Samaria foi evangelizada. A última parte do capítulo 8, a partir do versículo 26 até o versículo 40, conta a história do eunuco etíope, que estava em Jerusalém e regressava da adoração, estava voltando para a Etiópia. Este homem voltava em uma carruagem, certo? Vai voltando de uma carruagem para a sua terra. Para que nós entendamos, é preciso voltar lá no versículo de número 25, onde o anjo do Senhor aparece a Filipe. Filipe recebe a visita de um anjo que diz que ele deveria ir para a região de Gaza. A região de Gaza é aquela mesma que até hoje tem conflitos entre os palestinos e os israelenses. Você já deve ter visto isso nos jornais. Uma pequena área de terra que é disputada até hoje, que lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, menciona como sendo um dos territórios filisteus, da Pentápole Filisteia, que fazia parte dos filisteus e que Israel tinha que conquistar. Essa mesma região de Gaza, que Filipe é orientado a ir pregar o evangelho lá. Imaginem comigo, você
sair de um centro urbano, onde tem multidões e o evangelho está florescendo, você recebe a ordenança divina de descer da zona urbana para uma zona desértica, que lá só tinha areia e nada mais, para pregar o evangelho. É um desafio, o cara tem que ser evangelista mesmo, para cumprir com este ministério. Filipe então vai à região de Gaza. Ele vai, com todas as dificuldades, ele vai. Quando ele está lá, ele então vê um carro, a carruagem, com este homem eunuco, que a Bíblia não menciona o nome. Ele então recebe a orientação do Espírito Santo de Deus a que se achegasse aquele carro. Quando ele encosta no carro, ele escuta o eunuco lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53 e o versículo de número 7. Filipe então ousadamente pergunta ao eunuco: entendes tu o que leis? Essa pergunta ainda hoje ela é atual. Nós estamos entendendo o que estamos lendo? Olha, só para nós entendermos melhor. Um leitor, ele só é considerado um leitor, não é só quando ele sabe juntar, conhecer e juntar as vogais a fim de fazer pronúncias, não. Mas quando ele consegue ler e interpretar o que ele leu. Meu irmão, entendes o que lê? Nós precisamos entender o que nós estamos lendo. Não se preocupe em bater recorde de leitura. Se preocupe em entender o que você está lendo. O eunuco não entendia. E ele então começa a questionar Filipe. Afinal, esse texto está falando de quem? Do próprio profeta ou de outro? Afinal de contas, está falando de que esse texto? Filipe então começa a explicar. Começando desta escritura, Isaías 53, ele vai transcorrer, passeando por várias outras passagens bíblicas, fazendo o eunuco então crer na pessoa bendita de Jesus. O eunuco pergunta a Filipe: o que me impede de ser batizado? Eles encontraram lá uma área que tinha água, e ele disse: é lícito se tu creres. E ele disse: pois eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E então foi batizado. E ali no momento do batismo, o eunuco se maravilha de algo que acontece: arrebatamento de Filipe. Versículo 39 vai nos mostrar que Filipe é arrebatado, tomado por Deus da região de Gaza e levado para uma outra região que era a Azoto. Naquela região, Filipe se maravilha também, se alegra em Deus pelo milagre extraordinário que Deus estava fazendo ali com ele. O eunuco, quando vê Filipe desaparecendo, o eunuco fica maravilhado e então parte o seu caminho de viagem jubiloso, alegre pelo caminho. Irmão, quem encontra-se com Jesus, o seu caminho muda. O caminho tira o caminho de dúvidas, agora então passa a ser um caminho de alegrias e de certeza. Certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Uma coisa interessante que eu quero, para finalizar aqui o comentário do capítulo 8, é: Deus tem pressa na evangelização das pessoas sem Cristo. Quando você prova isso, pastor? Aqui, Deus tomou Filipe da região de Gaza e colocou ele ali na cidade de Azoto, na região de Azoto, para que ele continuasse a evangelizar. Deus fez isso porque Deus tem pressa na evangelização dos povos. Está disposto a evangelizar? Lembra do que já nos disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Querido, fique com Deus, bons estudos, prosseguiremos nosso comentário a partir do capítulo 9, no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, Deus os abençoe. Amém.